Boa tarde a todos, né? Mais um vídeo aí com a revisão para o vestibular aí. Bom, hoje a gente vai falar sobre função polinomial de primeiro grau ou função afim, né? Então, definição. Qualquer função dos reais nos reais da forma f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais, e a é um número diferente de zero, é chamada de função polinomial de primeiro grau ou simplesmente função afim. Tá ok? O número a, né, esse número aqui é chamado de coeficiente de x, e o número b é chamado termo constante ou termo independente. Ok? Né? O que é uma função linear? Né? Dado f uma função polinomial do primeiro grau, ou seja, do tipo f de x igual a x mais b, que tem seu termo constante nulo, ou seja, b igual a zero, a gente pode escrever ela de que jeito? F de x igual a x, né? Lembrando aí que o a também é diferente de o a que tem que ser diferente de zero, ok? Ela será chamada de função linear. Então, função polinomial de primeiro grau, função afim é do tipo f de ax mais b com a diferente de zero. Se o b for igual a zero, né, essa função ela é chamada de função linear, tá ok? Caso o a seja igual a 1, né, ou seja, se tiver da forma f de x igual a x, a função recebe o nome de função identidade, tá ok? Continuando aí, dá uma olhada em gráfico da função afim. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta oblíqua aos eixos OX e OY, ou seja, uma reta que corta tanto o eixo das abscissas quanto o eixo das ordenadas do sistema cartesiano. Bom, então, uma função afim não dá um gráfico, no gráfico dela não dá uma reta que cruze, que seja paralela a um dos eixos ordenados, ok? Vou pegar uns exemplos aqui. Então, temos aqui a função f de x igual a 2x menos 1, está aqui o gráfico. E f de x igual a menos 3x mais 1, está aqui também o gráfico. Tá ok? O que é uma função constante? Então, seja f uma função de R em R, tal que f de x é igual a um certo k, onde k é uma constante real, k é um número real. Dizemos que f é uma função constante. Bom, tomar cuidado, f de x igual a uma constante, né? F de x igual a um número qualquer, ela não é uma função polinomial, não é uma função afim. Lembra, a função afim é do tipo ax mais b, onde a é diferente de zero. Nesse caso é como se a gente tivesse o a igual a zero, tá bom? Então aqui os dois modelinhos, né? Dois exemplos. Quando f de x igual a menos 1, a constante é menos 1, ela paralela ao eixo das abscissas. Aqui é f de x igual a 3 também, paralela ao eixo das abscissas. Nesse caso aqui, para qualquer x que eu tenha, a imagem vai ser sempre menos 1. Mesma coisa aqui. Para qualquer x que eu tenha, a imagem vai ser sempre 3. Tá ok? Raiz de uma função afim. O que é a raiz de uma função afim? Chama-se raiz ou zero da função polinomial do primeiro grau, dada por f de x igual a x mais b com a diferente de zero, o número real x1, tal que f de x1 seja igual a zero. Ou seja, quem que é a raiz da função f de x igual a x mais b? É o número que eu coloco no x que torna essa parte aqui igual a zero. Geometricamente, quem que é a raiz da função polinomial, né? Do primeiro grau? Geometricamente é o valor da abscissa onde a reta corta o eixo AX. Vamos ver alguns exemplos? Está aqui. Ah lá, função f de x igual a x mais 3. Temos que f de menos 3 é igual a zero. Por quê? Se no lugar do x eu colocar menos 3, o que nós temos? Menos 3 mais 3, menos 3 mais 3 igual a zero. Nesse caso, nós dizemos que x igual a menos 3 é raiz da função f de x igual a x mais 3. Está aqui o gráfico, percebam, olha lá, né? Está cortando em menos 3 aqui, certo? Sim, olha lá. Então, x, né, é onde é o valor da abscissa onde a reta corta o eixo OX aqui. Então, está em menos, como a raiz é menos 3, está cortando aqui em menos 3. Tá ok? Mais um exemplo.
seja a função f de x igual a menos 2x mais 1, temos que f de meio é igual a zero. Vamos lá? F de meio é menos 2 vezes meio mais 1. Menos 2 vezes meio dá menos 1, mais 1 dá zero. Portanto, x igual a meio é raiz dessa função, menos 2x mais 1. Isso quer dizer que o gráfico da função vai cortar o eixo das abscissas em que valor? Em meio. Vamos dar uma olhada se é isso mesmo? Está aqui. Está aqui o gráfico de menos 2x mais 1. Está cortando exatamente em 0,5. 0,5 é meio. Tá ok? E um último exemplo. Seja a função f de x igual a raiz de 2 vezes x menos 2, nós temos que f de raiz de 2 é zero. De fato, f de raiz de 2 é raiz de 2 vezes raiz de 2 menos 2. Quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 2? É módulo de 2, né, que é 2. 2 menos 2 dá zero. Portanto, raiz de 2 é raiz dessa função. Isso implica que, quando nós desenharmos o gráfico dessa função, o gráfico vai estar cortando o eixo das abscissas em que valor? Em raiz de 2. Vamos dar uma olhada se é isso mesmo? Está aqui, ó. Certo? Está aqui a função raiz de 2x menos 2. Então, aqui o software que eu usei, ele arredondou raiz de 2 para 1,41. Tá ok? Taxa média de variação da função afim. Né? O que é taxa de variação ou taxa média de variação da função afim? Então, seja a função afim do jeito que a gente sabe, né? F de x igual a x mais b, lembrando que o a é diferente de zero, e x1 e x2 pertencentes ao domínio de f com x1 diferente de x2. Esses são dois elementos distintos do meu domínio, tá? Ou seja, né, esses valores aqui eu consigo substituir aqui. Chamaremos de taxa média de variação da função afim f ao valor determinado por esse mzinho aqui. Então, esse m eu vou chamar de taxa média de variação da função afim. Então, vai ser quem? F de x1 menos f de x2 dividido por x1 menos x2. Tá ok? Uma propriedade da taxa de variação é que a taxa de variação da função afim, esse m que nós chamamos, tem o mesmo valor do coeficiente de x, tem o mesmo valor de a lá da minha função. Portanto, né, dado uma função polinomial de primeiro grau, né, a taxa de variação dessa função é sempre a mesma, tem sempre o mesmo valor. Tá ok? Função crescente ou decrescente. Então, dado uma função afim f de x igual a x mais b, se o a for maior que zero, então a minha f é crescente. Caso contrário, f é decrescente. Então, vamos usar dois exemplos aqui. Olha lá, f de x igual a x mais 3. O valor que acompanha o x aqui é o número 1, né, positivo, reta crescente. Aqui, f de x igual a menos x mais 3 é menos 1, a função é decrescente. Tá ok? E coeficiente linear. O que é o coeficiente linear de uma função polinomial de primeiro grau? Seja a função afim, f de x igual a x mais b. O termo b, então, esse valor aqui é chamado de coeficiente linear da função f. Tá ok? Observe que para x igual a zero, quando eu substituo aqui f de zero, a vezes zero dá zero, mais b, b. Então, f de zero é igual a b. Portanto, o valor onde b, o valor de b é onde o gráfico f corta o eixo OY. Né? Porque se f de zero é b, eu vou ter o par ordenado 0 e b. Né? O x vai valer 0, o y vai valer b. Né? E isso vai me dar exatamente sobre o eixo das ordenadas. Então, dois exemplos aí. Ó. F de x igual a 2x menos 1, cortou o eixo das ordenadas no menos 1. F de x igual a menos 2 terços de x mais 3, cortou o eixo das ordenadas em 3. Tá ok? Então, é mais ou menos isso, né, a parte de função polinomial de primeiro grau. Né? Uma dúvida que às vezes surge, né? Bom, eu tenho uma reta, como que eu faço para desenhar essa reta, professor? Bom, para desenhar uma reta, lembrando que eu preciso de apenas 2 pontos. Se eu sei onde ela corta o eixo das abscissas, se eu sei onde ela corta o eixo das ordenadas, é só pegar esses 2 pontos e uni-los, certo? Né? Aqui, o valor que
A raiz aqui é meio, né? Porque 2 vezes meio dá 1, menos 1 dá 0. Então, aqui é meio, aqui é menos 1, certo? A mesma coisa aqui, né? Eu tenho que aqui é 9 terços, certo? Porque 9 terços vezes 2 terços, desculpa, 9 meios, né? 9 meios vezes menos 2 terços dá menos 3, mais 3 dá 0. Então, tá aqui. Aqui seria 9 meios, certo? Dá 4,5. E o 3 aqui eu uno os dois pontos de forma reta, tá bom? Grande abraço a todos. Devo estar postando ainda hoje uma lista aí sobre funções para vocês darem uma praticada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço, bons estudos a todos.